em escolher o pelotão noturno em razão o quê? Para você do seu deslocamento. Sim, também, principalmente. Ele trabalhava à noite, qual horário lá? Ou... É das 5h15 da tarde às 5h30 da manhã. Às 5h30 da manhã, ou seja, um horário que tipo... 5h30 da manhã ele já marcava um ônibus lá na Barra Funda? Na Barra Funda. Pegava um ônibus que horas? Pegava o ônibus às 7 horas, que o primeiro era das 7, né? Aí saía às 5h30 da serviço, companhia, saía às 5h30, 6 horas da companhia. Já ia lá e ficava na fila lá pra marcar a passagem, marcava a passagem, ia pra Tatuí, e chegava em Tatuí lá pra umas 10, 10h30. 10h30 da manhã. 10h30 da manhã. Trabalhava à noite, saía do serviço por volta de 6 horas, pegava o ônibus dele, ia lá pra Tatuí, chegava lá em Tatuí por volta de 10, 10h30. E aí? 10, 10h30, chegava, já almoçava por esse horário mesmo. 10 horas da manhã já almoçava. 10, que eu voltava com a fome de monstro. Eu chegava, já almoçava, ia dormir, aí dormia até umas 2, 3 horas da tarde. E após isso aí eu fazia minhas atividades, treinava. Boa, então olha só, pessoal. A rotina dele como policial. Primeiro, a gente sempre começou falando aqui sobre o foco, não parar, não deixar o foco de lado. Ele queria ser oficial. Então, desde quando ele tinha a vida civil dele, ele focava em estudar, não é isso, Magaldi? Focava em estudar. Quando ele se tornou policial, no período básico, começou a estudar, estudava. No específico, estudava. Entrou lá, assumiu a função lá no batalhão e chegava, ia pra casa, descansava, acordava, já começava o que? Treino. E os seus treinos eram o quê? Era focado, lógico, acredito que pro TAF, né? Sim, sim. Principalmente quando eu tava num processo de concurso, eu focava no TAF exatamente os exercícios que o TAF pedia. Boa. Um simulado mesmo, assim. Como se fosse simulado. Isso. É exatamente isso que eu falo, pessoal. Se você deixar para se preparar para o TAF nas vésperas de forma... depois que você souber o resultado, não vai dar tempo. Então você tem que começar treinando com antecedência. Antes, principalmente se você não está familiarizado com os exercícios, né? Volta para aquela coisa que também bate na questão... O que bate na questão da prova escrita, bate na questão do TAF. Ah, não, na hora sai. Não dá certo. Aí você vê lá um monte de reprovado em questão de barra, por exemplo. Uma barra não sai. Você tem que treinar a barra pra você fazer barra. Tem que colocar a bendita barra lá na sua casa, não tem jeito. Tem que treinar a barra de forma específica, é assim. Então, olha só. Então, a rotina dele, trabalhava, chegava em casa, almoçava, dormia, acordava, treinava. E aí, estudava ou não estudava? Estudava. Na parte da noite me sentia até mais confortável, né? Que depois da rotina que eu comecei a trabalhar de noite, seu corpo se acostuma com a sua rotina de trabalho. Então, eu estudava de noite lá até umas meia-noite, umas 10 às meia-noite, dependendo do dia, né? Conforme eu tava... Conforme o cansaço também, mas na medida do possível e se adaptando à minha realidade. E depois, enfim, dormia novamente lá de madrugada. E no outro dia, 1h46, pegava o ônibus e voltava, e assim... E aí voltava. E no ônibus também dava pra dar uma lida, dava pra dar uma estudada. Sim, sempre dá. E assim vai. Olha só, pessoal. Ele poderia ter todas as desculpas do mundo para fazer o quê? Para não estudar, né? Então, tipo, olha só, mora em uma cidade que não era próxima do batalhão, mora com os pais... Então, tá num período básico, não ia estudar. Tá num período específico, não ia estudar. Chegou no batalhão recruta, não ia estudar. Não, eu trabalho à noite, eu fico cansado, eu não vou estudar. Olha só, aqui ele foi superando as dificuldades, buscando o que? O foco dele. Ele queria ser oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, ele tem que ter o foco. E qual que é o foco? Estudar. Qual que é o foco? Treinar. Isso, é isso. É isso que eu sempre vou falar para você que realmente quer. E que é possível. Olha só, foi reprovado 6 vezes. Na 7ª vez, ele passou. Por quê? Porque ele continuou. E aí, ô Ricardo, fala para mim. Após esse cenário, agora, né, já apto, vai assinar a posse amanhã. Qual foi a fase mais difícil que você fala que você passou na Academia do Barro Branco? Para mim foi o psicológico. Foi psicológico. Mas é lógico que vai seguindo uma evolução, não é? Vai seguindo uma evolução, porque assim, no primeiro momento a fase mais difícil é a escrita, só que a escrita depende pura e unicamente de você, né? Pura e unicamente de você naquele momento. E quanto mais você se dedicar ali e tal, você vai conseguir passar por essa fase, por esse período. Mas o psicológico tem um quê a mais isso aí, porque além de tudo a preparação é mais complexa e foi o segundo obstáculo que eu tive, né?
o segundo e foi o que perdurou até agora e graças a Deus consegui. Boa.